Olá, tudo bem? Se tu não me conhece, tu não perdeu muito, mas eu me chamo Maicon, sou pastor, sou teólogo, sou conselheiro bíblico e eu costumo tratar sobre vida cristã, eu amo esse assunto, eu amo falar sobre isso e aqui é justamente sobre isso que trataremos. E o que eu quero falar? Eu tenho lido na minha leitura diária, na minha leitura corriqueira, aquela leitura bíblica que tu faz também, sabe? Aquela que tu faz, eu tenho certeza que tu faz. Eu tenho lido o Pentateuco, eu passei por Gênesis, Êxodo, enfim, eu tô lendo ali sobre o templo, o tabernáculo, melhor dizendo, e, algo me chamou a atenção e eu achei muito legal, achei fenomenal e eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre isso, mas espera porque no final eu quero dizer o que isso tem a ver com a gente hoje, tá? Então, basicamente o que foi que me chamou a atenção? Quando Moisés, e comumente se aceita Moisés, né, como o autor do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, quando Moisés ele escreve ali sobre o tabernáculo, e ele faz visivelmente, assim, claramente, ele está fazendo um paralelo entre o tabernáculo e o jardim. Por exemplo, o jardim, ele foi colocado por Deus, Deus plantou um jardim no Éden, né? Gênesis fala. Neste jardim, Deus, ele interagia com o homem, ele descia e ali ele conversava com o homem, havia uma comunhão plena, ou seja, havia aquela habitação ali dentro do jardim, e esse jardim deveria expandir-se, tomar conta da terra, né? O planeta seria todo ele um grande jardim. Não aconteceu porque veio o pecado, né? Mas a ideia original seria essa, de que o mundo seria um grande templo. Então o jardim, ele era um templo. Então se tu for analisar, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, inclusive, se tu procurar aí, o nome do vídeo é O Homem, a Estátua de Deus. Homem, a Estátua de Deus. Que eu falo que o jardim era um templo. Assim como os templos na antiguidade, se tu tivesse entrado em algum, tu veria que lá dentro tinha aquela imagem, a estátua, uma figura do Deus que era adorado ali. Por quê? Ali demonstrava que aquele Deus era onde ele era adorado, ali ele dominava, ou seja, o jardim, ele é o templo de Deus. Deus colocou lá a imagem dele, mas a imagem era viva, sim, porque Deus é vivo. Então, lá Deus colocou a imagem dele, por isso que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. E essa imagem, ela demonstraria, ela seria uma corregência, né, do domínio de Deus. Deus dominaria o jardim e expandindo-se, e por consequência o planeta todo, o mundo todo, Deus dominaria por meio do homem. Por isso que Deus diz que o homem dominaria sobre a criação. E a função do homem, então, era cultivar e guardar, né? Ou seja, o jardim é um templo, tá? Quando Moisés vai descrever o tabernáculo, a gente vai ver que há as mesmas divisões ali. Então, por exemplo, a ideia é o quê? É onde Deus habita. O jardim era o local onde Deus habitava, onde havia aquela comunhão entre ele e o homem, onde havia essa interação do homem com Deus. O tabernáculo é isso, ou seja, é um santuário em que há uma habitação de Deus, uma presença de Deus. E isso acontece como? O santuário é um local sagrado em que é santificado pela presença do Senhor. Isso seria no jardim. Depois passou a acontecer no tabernáculo. E a gente tem um pequeno vislumbre disso na sarça ardente. Quando Deus se revela a Moisés e está conversando com Moisés, a primeira coisa que Deus fala a Moisés é: tira as sandálias dos teus pés, porque o local em que tu estás é terra santa. Ou seja, ali tornou-se santo porque Deus estava presente ali. Então, a gente percebe isso, né? A presença de Deus santifica o lugar. Ela torna aquele local sagrado, santo. Então, o que acontece? A gente vai ver alguns paralelos entre o tabernáculo e o jardim. Ambos tinham a entrada virada para o leste, ambos passaram a ser guardados, né, por querubins. A gente vai ver isso na arca, e no jardim ocorre que os querubins passaram a guardar a entrada do jardim. Havia ali também uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento, assim como no jardim,
A árvore da vida no tabernáculo seria o quê? O candelabro, né? A gente vê uma imagem de árvore, é o quê? Inclusive o candelabro ele deveria ter figuras de amendoeiras, né? A flor da amendoeira, demonstrando que uma árvore, né? Seria um castiçal que se dividia em 7 partes, com 7 lâmpadas, 7 velas, e isso ali deveria permanecer aceso. Ou seja, claramente um vislumbre ou um símbolo, uma imagem que representa a árvore da vida que havia lá no jardim. Então, o tabernáculo, ele tinha uma árvore nele. Além disso, no jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que foi de onde Adão e Eva pecaram, foi o fruto de onde eles pegaram e comeram. E o interessante, e presta atenção nisso aqui, o interessante é que quando Eva observa o fruto, né, Gênesis capítulo 3 vai dizer, se eu não me engano é verso 6, o texto diz assim, eu tomei nota só da frase, tá? Somente a frase, mas se eu não me engano é no versículo 6. O texto diz assim, que Eva percebeu que o fruto era desejável para dar entendimento. Para dar entendimento. Então o conhecimento do bem e do mal ali era algo que daria entendimento. Que espécie de entendimento, né? A gente pode se perguntar, mas que entendimento? Algumas traduções vão dizer discernimento, algumas traduções vão usar um termo diferente, mas a ideia é essa, que comer daquele fruto daria algum tipo de entendimento que eles não possuíam. Mas o que é qual é o detalhe aqui? O detalhe é que não que o fruto fosse um fruto místico, ou que ele tivesse propriedades mágicas, místicas, não, nada disso. Mas sim que o ato de obediência ou desobediência resultaria nesse entendimento, entendeu? Não que o fruto tivesse alguma propriedade específica, não, nada disso. Mas o ato de obedecer ou desobedecer comendo do fruto é que faria com que houvesse essa transformação no ser humano. Então, a Bíblia diz que quando Eva e Adão comem do fruto, os olhos de ambos se abriram, ou seja, passaram a ter esse entendimento, esse discernimento que até então eles não tinham. Mas que entendimento é esse? E se a gente for ver o paralelo desse que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, que havia com o tabernáculo, no tabernáculo havia o quê? As tábuas da lei, né? O testemunho. Dentro da arca, a arca que representava a presença de Deus, lá no Santo dos Santos, havia os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, dentro da arca. Agora, qual era a função da lei? Se tu já leu a Bíblia, tu já percebeu, ou se não leu, presta atenção, porque eu vou dar duas referências bíblicas para ti aqui. A primeira delas é Romanos 13, 20, e o texto diz assim, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei traria o conhecimento do pecado. O pecado já existia, mas não existia o conhecimento dele. O pecado já existia desde que o mundo é mundo, desde que Deus é Deus. Tudo que Deus considera como pecado já era considerado como pecado antes. Deus não passou a achar alguma coisa pecado depois. A ideia é o quê? Que com a lei veio esse entendimento do pecado. Agora nós somos cientes de que pecamos, de que precisamos de um Salvador, porque por nossa própria força a gente não consegue cumprir toda a lei, a gente não consegue atingir o padrão divino, ou seja, biblicamente falando, a lei ela tem essa função de nos revelar, de nos demonstrar, de nos dar o entendimento de que nós pecamos, de que nós temos pecado. Então, o conhecimento do bem e do mal lá no jardim traria a eles um entendimento, um discernimento, e há um paralelo com o tabernáculo, com a lei, porque a lei daria esse entendimento do pecado. E a segunda referência que eu quero dar para ti é Romanos, ainda Romanos, 2 capítulos adiante, capítulo 5, versículo 13. Paulo também vai dizer assim, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Há uma infração, há uma quebra daquela lei. E isso passa a contar como acusação contra o pecador, contra o infrator. Enquanto não houvesse aquela lei falando, não haveria como ter uma condenação, ou biblicamente falando, a lei ela demonstra essa condenação porque ela dá esse pleno conhecimento, entende? Por mais que houvesse o pecado antes e o homem já estava em condenação, a lei tornou isso mais claro, deu esse vislumbre maior, esse discernimento
de que há sim pecado e por causa do pecado uma condenação, e isso deve nos trazer ao arrependimento e confessar que nós dependemos de um Salvador, alguém que cumpriu a lei de fato. Além disso, nós vamos ver que há um outro paralelo entre o tabernáculo e depois o templo e o jardim, que é o quê? Basicamente uma divisão em três etapas, em três áreas. Havia o centro, né? No centro do jardim havia ali a comunhão plena de Deus e o homem. Aí havia o jardim, o espaço todo, a área do jardim, e a parte de fora do jardim, que é para onde Adão e Eva foram expulsos depois. Lembra que a Bíblia diz que quando Deus criou tudo, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Mas esse muito bom não quer dizer que tudo era ótimo e perfeito, no sentido de que não houvesse nada a ser feito, tá? Adão, ele deveria sim, ele teria trabalho, ele deveria trabalhar, ele deveria cultivar e guardar o jardim, e esse jardim iria se expandindo, eu já falei isso. A ponto de que, quando ele é expulso, fica claro para nós de que a parte de fora do jardim ainda tinha muito trabalho a ser feito, ainda tinha muito o que se fazer, ou seja, era como se houvesse uma não ordem do lado de fora do jardim, algo que o homem deveria ter feito com que esse jardim expandisse, fosse criando essa ordem naquilo em que haveria uma desordem. Tá entendendo a ideia? Do centro iria expandir-se, estabelecendo essa ordem. Ou seja, tudo está interligado. Deus, a habitação de Deus, a comunhão com Deus, a adoração e ordem. No tabernáculo, nós vamos ver um paralelo com isso, que é o quê? A parte mais interna, ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, em que há de fato ali a habitação de Deus, a presença de Deus representada pela arca. Depois uma parte externa a isso, que é o lugar santo, onde havia então a mesa da proposição, a mesa dos pães, havia ali o candelabro e eram 3 itens, e agora eu não lembro qual é o terceiro. Ou seja, essa seria a segunda parte. E depois disso, teria então a parte lá do altar, a bacia, haveria o átrio. Então, nós vemos que haviam essas etapas, essas áreas. E no jardim acontecia isso também. Nós vamos ver um paralelo disso depois no Sinai, quando Moisés está relatando ali, quando ele sobe para receber a lei de Deus. Isso está lá em Êxodo 20. Quando Moisés está relatando isso, ele também dá essas 3 divisões, essas 3 etapas, que é o quê? O povo não deveria subir ao monte, eles não deveriam tocar no monte, porque quem tocasse no monte morreria. Já os anciãos e os líderes do povo poderiam ir até uma certa etapa, até um certo lugar, até um certo ponto. A partir dali, somente Moisés iria. Aí Moisés foi com Josué era o assistente, né, o auxiliar de Moisés, e Josué vai junto, mas só Moisés entra na nuvem da presença de Deus, a nuvem de glória. Ou seja, nós vimos essas 3 etapas. O povo, depois disso os líderes do povo, e depois somente Moisés. Ou seja, também há esse paralelo. O que eu quero dizer com isso? Que a habitação de Deus no tabernáculo, ela era um passo a passo para restabelecer aquela ordem que havia no jardim. Ela era um passo a passo para restaurar o paraíso, aquela ordem que havia no paraíso, lá no Jardim do Éden, entendeu? Beleza, mas e agora o que isso tem a ver com a gente? Né? O que isso tem a ver conosco hoje? Isso era lá no Antigo Testamento, no jardim, o tabernáculo nem existe mais também, todos os 2 já foram extintos, e o que tem a ver com a gente isso? O que eu quero dizer para você é que hoje nós somos o santuário de Deus. Nós, a igreja, né? E isso está em 2 Coríntios 6,16. Paulo vai dizer que nós somos santuário do Deus vivo. Ou seja, hoje a habitação, a presença de Deus, essa presença de comunhão, essa presença de interação com Deus está em nós, está na igreja, está no povo de Deus eleito que confia em Jesus Cristo. Isso traz para nós 2 coisas. Primeiro, um privilégio enorme que nós não merecemos e jamais mereceríamos. Isso é pura graça. E a segunda coisa, isso tem que causar em nós um certo temor.
porque isso dá a nós a noção de que nós estamos diante de Deus constantemente, ao passo de a Bíblia dizer que Deus está em nós, Deus habita em nós, nós somos santuário de Deus. Então, quando o texto fala lá que Deus habitou com seu povo, Apocalipse vai dizer, né, que Deus habitou com seu povo, novo céu e nova terra vai ser a consumação disso, nós temos que entender que nós somos essa etapa, esse plano de restauração de Deus, até que no fim seja concluído no novo céu e na nova terra. Então nós como igreja, nós como povo de Deus, estamos hoje neste compromisso, neste dever de restabelecer essa ordem. Nós temos o dever de ser corregentes com Deus na terra, estabelecendo a ordem, estabelecendo a adoração, estabelecendo a comunhão com Deus. Isso é função da igreja, é função minha e tua. E isso tem que causar em nós um senso de temor e um senso de responsabilidade. Em Jesus, nós passamos a ser esse tabernáculo, né? Nós passamos a ser esse santuário de Deus, esse local que Deus santifica com a sua presença. Eu espero que tu entenda isso e leve a sério isso, certo? Fico por aqui e eu deveria ter falado lá no começo, então vou falar agora. Compartilha, comenta aí o que tu achou, se tem alguma outra perspectiva que tu vê disso e eu não comentei aqui, comenta aqui, diz o que tu acha disso, diz como tu acha que isso pode implicar na nossa vida, quais as ações práticas que nós podemos ter para tornar essa ordem de Deus mais plena aqui na Terra. Além disso, compartilha com o pessoal, manda para todo mundo que tu conhece isso aí, certo? Nos vemos num próximo vídeo. Até lá, que Jesus te abençoe.